Oi, quinto ano, tudo bom, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem, que tenham passado um fim de semana aí maravilhoso com os familiares de vocês, não é? Agora, né, iniciou a semana, hoje vamos iniciar a semana, as nossas atividades na terça-feira, né? Hoje é terça-feira com as aulas de História e Matemática. Vamos iniciar com História, tá bom? Então vocês peguem aí o livro de vocês e abram na página 455 para a gente dar início à nossa aula de História. Que a nossa aula de História hoje vai falar sobre a volta das eleições no Brasil. Então, em 1989, depois de 29 anos sem eleição direta, a população foi à rua, né, foi às ruas para eleger um novo presidente, Fernando Collor de Mello. E ele tinha como discurso, não era, combater a corrupção e combater a inflação. E então ele ganhou, né, ele venceu as eleições e logo depois, quando tomou posse, né, quando iniciou o seu governo, ele colocou em ação o Plano Brasil Novo, que era uma nova medida econômica. E para que isso desse certo, ele tomou algumas decisões, como por exemplo, mudou novamente a moeda nacional para cruzeiro. Isso foi uma das coisas que ele mudou. O segundo ponto, ele congelou os preços e salários da população. Outra coisa também foi, ele bloqueou as contas da poupança de parte da população. E também iniciou o processo de privatização de empresas. E apesar dessas medidas tomadas, ele não conseguiu, né, combater a inflação, nem conseguiu combater a corrupção. E além disso, ele foi acusado de corrupção também. E aí foi quando aconteceu o impeachment, né? E em 1992, o Congresso Nacional iniciou uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para investigar as denúncias de corrupção e milhares de pessoas saíram às ruas para exigir o impeachment do presidente. Por causa das diversas tensões políticas geradas em seu governo, Fernando Collor, ele renunciou à presidência. E o vice-presidente, que era Itamar Franco, ele assumiu o mandato. Logo quando Itamar Franco, né, ele assumiu a presidência, em seu governo foi criado um plano econômico, o Plano Real. Chefiado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o plano econômico estabeleceu as seguintes medidas: redução de gastos públicos e aumento dos impostos como forma de controlar as contas do governo, criação de uma nova moeda forte, o real, aumento das taxas de juros e da quantidade de dinheiro que os bancos deveriam recolher para o Banco Central com o objetivo de reduzir o consumo e provocar a queda da inflação. Redução de impostos de importação para aumentar a concorrência, entre outras medidas também que foram tomadas, né? O Plano Real combateu a inflação e valorizou a moeda brasileira. O Brasil passou por uma crise econômica muito forte e com o Plano Real estabeleceu, né, tanto a valorização da nossa moeda como também a economia. Então, se precisar, tá bom? Vocês dão mais uma lida no assunto, façam pesquisas, tá bom? E responda a atividade da página 456, né? Que vai, na atividade, no 1, traz bem assim, para você explicar o motivo do impeachment de Fernando Collor. Qual foi o motivo? Então, vocês vão
responder, tá bom? Depois, no 2, podemos afirmar que a corrupção no Brasil acabou após a renúncia de Fernando Collor? Será se não existiu mais corrupção no Brasil? Que eu acho que é o que a gente mais vê, não é? E vocês também irão responder a página 457, tá bom? Onde vocês vão responder também a atividade da página 457. Então, qual era a situação econômica do Brasil no momento em que Itamar Franco assumiu a presidência? Então, vocês dão uma voltada lá no texto, se vocês não lembrar, tá bom? E no 2, vocês vão explicar como ficou a economia brasileira após o lançamento do Plano Real. Também vocês vão explicar, tá certo? E também tem umas moedas aqui que vocês vão identificar. E depois dessas atividades, vocês irão fazer uma pesquisa, tá bom? Vocês irão fazer uma pesquisa sobre privatização. Então, foi no governo de Fernando Collor que começou toda a privatização estatais brasileiras. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o tema e vocês vão obedecer um roteiro, tá? Que tem nesse trabalho. Vocês vão escolher uma empresa que tenha sido privatizada em cada um desses seguintes governos. No governo de Fernando Henrique Cardoso, no governo de Lula e no governo de Dilma Rousseff, tá bom? E vocês vão explicar quais foram os pontos positivos e os pontos negativos, tá certo? Então, sigam bem o roteiro da pesquisa, tá bom? Para vocês não se perderem. E a gente marca a apresentação das pesquisas em videoconferência, tá bom? Então, um beijo para vocês, uma ótima atividade e um bom aprendizado, que as pesquisas tem muito que se aprender, em pesquisa. Beijo!